queridos, eu gostaria de convidá-los a abrir a palavra do Senhor em Filipenses capítulo 4. Nós vamos estar em algumas orientações de Paulo à igreja de Filipos a partir desta porção da carta, do capítulo 4. Nós vamos então estar tirando algumas lições para a nossa vida neste tempo, ok? Então, abra sua Bíblia aí e vamos fazer a leitura e você pode acompanhar. Eu estarei lendo na versão século 21 do Senhor, a partir do verso 4. Alegrai-vos sempre no Senhor, e digo outra vez, alegrai-vos. Seja a vossa bondade conhecida por todos os homens. O Senhor está perto. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Pelo contrário, sejam os vossos pedidos plenamente conhecidos diante de Deus por meio de oração e súplica com ações de graças. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisto pensai. O que aprendestes, recebestes, ouvistes e vistes em mim, tudo isso praticai, e o Deus de paz estará convosco. Amém? Que leitura maravilhosa desse texto. E esse texto, no verso 7, fala algo muito precioso para nós. Fala a respeito daquilo que o mundo está precisando neste tempo. Nós estamos inseridos num cenário de guerra. Os líderes mundiais têm usado até mesmo esta fala. Os líderes mundiais têm usado alguns decretos e algumas leis que são peculiares de períodos de guerra. E a verdade é que a humanidade, neste tempo, se vê envolvida em uma guerra mundial contra um exército que tem levado medo, que tem levado pavor, que tem levado terror para muitas famílias, muitas vidas, muitas nações, porque tem levado muitos a padecer. E neste cenário de guerra, o oposto à guerra é a paz. Só que não é a paz como o mundo dá, a paz do cessar a guerra por um pouco de tempo. A paz que Paulo está dizendo aqui neste texto é uma paz que ultrapassa a compreensão humana. É uma paz. E penso eu que neste tempo, neste momento da história da humanidade, o mundo precisa conhecer a paz que excede todo entendimento. E nós, que já temos a experiência com Cristo Jesus, nós recebemos a promessa do Senhor, que disse: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. O Senhor Jesus deixou para nós esta paz. E nós precisamos exercer isso, desfrutar disso, viver esta paz que excede todo entendimento, neste que tem sido um cenário de guerra, neste momento que tem levado muitas pessoas a estarem com medo, num tempo de fato difícil para muitos, por talvez não conhecerem esta paz. Há uma canção que diz assim: esta paz que eu sinto em minha alma não é porque tudo em mim vai bem. Este verso poético expressa este tipo de paz que Paulo está falando, a paz que excede todo entendimento. Mas é importante para nós nos lembrarmos que
esta paz que o texto se refere, ela está presente em nós por conta de Jesus, por conta da sua promessa. Mas nós precisamos preparar os nossos corações, preparar-nos para que ela seja visível, evidente em nossa vida e para a vida de outros também. Que outros, ao olharem para nós, enxerguem esta paz. Então Paulo, ele começa a dar algumas instruções que me parecem ser pré-requisitos para um preparo do coração, para que experimentemos, para que possamos desfrutar desta paz que excede todo o entendimento. É importante nós analisarmos o texto e verificarmos que esta carta, este texto que foi lido, estas recomendações que Paulo nos dá são recomendações dadas à igreja de Filipos. E a igreja de Filipos, aqueles irmãos, eles tinham alcançado esta mesma graça, a graça de Jesus e esta paz que excede todo o entendimento. Então, esta passagem parece reforçar para nós alguns conceitos, algumas orientações que precisamos ter na nossa memória para, de fato, vivermos este tempo de pandemia, mas desfrutando da paz que o Senhor Jesus deixou para nós. O texto, então, no verso 1 diz assim: portanto, meus irmãos, a quem amo e de quem tenho saudades, minha alegria e coroa, permanecei assim, firmes no Senhor, amados. Amados irmãos, a palavra-chave desse primeiro verso é a firmeza. Nós precisamos estar firmes no Senhor em tempos de dificuldade, em tempos de aflições, por sabermos aonde está firmada a nossa fé, a nossa paz, esta paz que excede o entendimento. Então, este conselho de Paulo, essa forma como Paulo coloca ali, permanecei assim, firmados no Senhor, amados. Deve ser também a nossa postura. Estejamos nós firmes no Senhor, firmados no Senhor. E este termo firme é um termo que podemos dizer como que um termo militar. Apostos, firmes, de prontidão, como exército do Senhor. E esta firmeza, ela não pode ser fruto de circunstância. Essa firmeza no Senhor, ela tem que ser independente dos problemas que possamos estar vivendo. Independente dos problemas que aquela igreja vivia naquele contexto, o conselho de Paulo foi: permaneçam assim. Não mudem a postura. Permaneçam firmes no Senhor. Este mesmo conselho é para nós neste tempo. Paulo estava vivendo num contexto de aflição quando escreveu esta carta, mas ele estava firme no Senhor. E ele falava com autoridade isso. Meus amados irmãos, minha coroa, a minha alegria, permaneçam assim, firmados, firmes, de prontidão, como exército do Senhor Jesus. Aquela igreja passava por dificuldades, sim. Dificuldades externas naquele contexto, porque havia perseguição, havia ataque da fé, falsos mestres que estavam surgindo, tentativa de minar a verdade do evangelho. No entanto, eles não recuavam, eles estavam firmes no Senhor. Me parece que para ter esta paz que excede todo o entendimento, nós precisamos manter a postura e estarmos firmes no Senhor. Havia problemas externos naquele contexto. Havia também problemas internos naquele contexto. Algumas discórdias, problemas no seio da igreja, algumas desavenças, mas nada disso podia fazer com que aquela igreja saísse da posição que deveria estar. Firmeza, firmada no Senhor. Então, irmãos, diante de todos os problemas, a orientação de Paulo foi: estejam firmados no Senhor, estejam firmes.
E como nós podemos trazer isso para nós hoje? Diante de tudo o que estamos enfrentando neste tempo, nos dias de hoje, todas as questões que envolvem esta pandemia, estejamos firmes, porque nada, absolutamente nada pode parar a igreja do Senhor Jesus. Amém? Que coisa boa essa verdade. Ouvirmos este Paulo para mantermos a nossa posição. Nós não podemos recuar, nós não podemos vacilar. Precisamos nos manter firmes. A nossa postura, a nossa prontidão, firmados no Senhor. Mas para mantermos a nossa posição e estarmos firmes, eu vejo que Paulo teve uma outra orientação. Ele fala no verso 2 a respeito de harmonia. Aqueles irmãos enfrentavam naturais da vida, todos nós enfrentamos. E algumas dessas dificuldades, algumas dessas questões eram internas, no próprio contexto da igreja. Mas o conselho de Paulo foi que pudessem estar harmoniosos, viverem em harmonia. Paulo então se dirige a duas servas dele, a duas servas do Senhor, ali conhecidas dele naquele contexto, no verso 2, dizendo o seguinte: suplico a Evódia e a Síndique que entrem em acordo no Senhor. Olha que preciosão. Para termos o paz e a paz que excede todo entendimento, nós precisamos viver em harmonia. E às vezes eu fico pensando como deve ser para muitos estar 19 dias enclausurados dentro de casa com os filhos, fazendo tudo que gostam de fazer, e a gente ali tendo que administrar tudo isso, e às vezes a coisa parece que pode sair um pouquinho do eixo e trazer uma certa desarmonia no convívio familiar. Mas que para nós experimentarmos esta paz que excede todo entendimento, irmãos, nós precisamos preservar a harmonia. Aqui do texto, a harmonia era entre os irmãos, era entre dois irmãos, duas pessoas que estavam talvez tendo alguma dificuldade no âmbito dos relacionamentos. Essa harmonia para nós pode ser no âmbito familiar neste tempo, quando passamos tanto tempo, às vezes estávamos desacostumados a isso, né? Por causa da correria do dia a dia, e aí talvez possa haver alguns atritos. Nós precisamos seguir o conselho de Paulo para que haja paz neste tempo dentro dos nossos lares, em nossas casas, em nossas famílias. Mas isso é um princípio que não se aplica tão somente nos nossos relacionamentos familiares, ele se aplica a todo tipo de relacionamento que devemos ter. E mesmo que nós não estejamos passando por alguma situação que essa palavra se aplique a nós neste momento, ela é útil para nós no sentido de nos motivar a sermos agentes de pacificação. Paulo orienta essas irmãs, mas ele está se dirigindo aqui a um amigo, a um conhecido dele, que o nome nem é citado, mas ele diz aqui no verso 3 o seguinte: e peço também a ti, meu verdadeiro companheiro, que as ajudes, pois trabalharam comigo no Evangelho, junto com Clemente e com meus outros cooperadores, cujos nomes estão no livro da vida. Queridos irmãos, para que a paz, que excede todo o entendimento, esteja de fato fluindo no nosso viver diário, no seio familiar, nos nossos relacionamentos na sociedade, nós precisamos ser agentes pacificadores. A gente não tem que colocar lenha na fogueira, a gente precisa ser pacificador. Aventurado os pacificadores, é isso que Jesus diz. Felizes são aqueles que promovem a paz, a harmonia, a conciliação. Nós precisamos hoje como igreja ser agentes pacificadores em um mundo sedento de paz.
em um mundo afetado nas suas estruturas por conta desta situação que eles estão vivendo, que nós estamos vivendo neste tempo. Então nós, como Igreja do Senhor, precisamos viver esta harmonia e sermos também agentes pacificadores. Primeira palavra, esteja firme, firmeza. Segunda palavra, sejam harmoniosos, sejam pacificadores. A paz. E a terceira palavra que eu encontro nesse texto, para que possamos desfrutar desta paz, é a alegria. Olha que, mas ao mesmo tempo contraditório, porque nós estamos de tantas lágrimas, de tanto derramar lágrimas, mas esta alegria, ela não é uma alegria substancial, é uma alegria que alcança o nosso coração, uma alegria fruto do alvo da nossa paz, que é o Senhor Jesus. No Senhor. Alegremo-nos. Diz então aqui o verso 4. Alegrai-vos sempre no Senhor, e digo outra vez, alegrai-vos. Está no imperativo. Então ele não é sugestivo. Paulo está dando aqui uma instrução e que deve ser obedecida. Ele está dizendo, alegre, independente das condições à sua volta, alegrem-se. E por que ele fala com tanta propriedade isso? Porque a alegria de Paulo estava na graça recebida do Senhor. Ele se satisfazia na graça do Senhor. A graça de Cristo Jesus era o bastante. Os irmãos então estavam aprendendo com Paulo esta mesma lição. Por isso temos esta alegria hoje, porque a graça, a mesma graça que alcançou Paulo nos tempos de lutas, de aflições, de perseguições em seu ministério, é a mesma graça dispensada a nós neste dia. Paulo está falando aqui não é ausência de problemas. Não é uma alegria provocada ou oriunda de circunstâncias ou porque tudo está indo bem em nossa vida, correndo bem em nossa vida. Não. A alegria que Paulo está se referindo é a alegria consciente de que nós nos satisfazemos plenamente em... Ok, houve um corte rápido na transmissão, ok, mas estamos de volta. Ainda bem que vocês continuam aí. É a internet que está oscilando. Muitos crentes, graças a Deus, estão conectados na internet, ouvindo a palavra em diversos lugares, diversas igrejas, e louvamos a Deus por isso. Mas voltando ao texto, né, o que nós estamos falando, esta graça nos satisfaz, é ela que nos traz esta alegria, a graça de Jesus. Como eu já mencionei, em outras oportunidades, nós podemos nos alegrar. Por quê? Porque a alegria, ela é fruto de Deus em nós. Gálatas trata sobre isso. Mas o fruto do Espírito é amor, a alegria que nós podemos ter em tempos de adversidades e aflições, é uma alegria oriunda do Espírito de Deus em nós. E nós temos que ter esta convicção. Por isso nós podemos dizer que o povo alegre. E Paulo, mesmo em meio a aflições, ele conseguia manter a sua alegria viva e contagiante para aqueles irmãos de Filipe. Paulo, ele escreve uma linda carta, esta que nós estamos lendo, uma carta de alegria para a sua igreja em tempos de aflições. Nós precisamos ter esse tipo de alegria em nós.
quando nós deixamos com que esta alegria esteja presente nas nossas vidas, nós então podemos desfrutar desta paz que excede todo entendimento. Sem dúvidas, há lutas neste tempo, sem dúvidas. Sim, há problemas familiares, sim, há problemas. Há dificuldades financeiras para muitos, sim. Porém, há alegria permanente que independe de circunstância. É um sentimento. Essa alegria é uma pessoa, é Jesus. E essa riqueza, esta bênção. Muito bem, voltamos novamente. Hoje realmente está um pouco mais complicada a transmissão, mas vamos ficar focados aqui, ok? Então, essa alegria não é um sentimento, essa alegria é uma pessoa. E quem é essa pessoa? Jesus. Por isso nós podemos nos alegrar neste tempo, porque nós não nos alegramos por conta desse cenário, nós nos alegramos porque a nossa alegria é Jesus. Assim como a nossa paz é Jesus, a nossa alegria é Jesus. E isso é produto, é fruto do Espírito em nós. John Haggai fala algo muito interessante. Ele diz o seguinte: quando esta alegria se torna padrão, deixamos de ser uma personalidade de termômetro que registra a temperatura do nosso ambiente, mas nos tornamos termostato que regula a temperatura. O desafio para nós neste tempo é deixarmos de ser termômetro, é deixarmos de ficarmos refletindo as circunstâncias à nossa volta, deixar com que a alegria ou a ausência de alegria seja produto do que há em nossa volta, para sermos termostato, ou seja, regularmos a temperatura do ambiente. Quem está em Cristo tem este privilégio, irmãos, de regular a temperatura do ambiente. Nós estamos aqui para contagiar o ambiente que é o mundo. Nós estamos no mundo com uma missão: levar esta alegria que vem da pessoa de Jesus, mesmo em tempos de tristeza, de lamento, de problemas, de várias situações preocupantes em meio à humanidade. Mas como igreja do Senhor, nós podemos levar a alegria de Jesus, levar a alegria de Jesus. E se vocês estão atentos, se nós levarmos a alegria de Jesus, o que vai acontecer? Nós vamos transformar o mundo. Esta é a campanha de missões mundiais e que nós ainda estamos nela, porque nós temos esta missão: transformar o mundo com a alegria de Jesus. É esta a nossa tarefa neste tempo, irmãos. Ao invés de estarmos talvez sendo levados a um sentimento talvez de tristeza, a gente precisa focar em Jesus, que é a razão da nossa alegria. Não há nada de errado nos entristecermos, mas nós não podemos permanecer tristes. Jesus se entristeceu, Jesus até chorou, e nós também somos convidados a, neste tempo, nos entristecer e a chorar, mas nunca deixarmos de nos alegrar em Cristo Jesus, independente das circunstâncias que estivermos inseridos. Então, estejamos firmes no Senhor, possamos viver em harmonia com os nossos relacionamentos, que possamos nos alegrar no Senhor, na pessoa de Jesus. E esse convite é maravilhoso de Deus para nós neste tempo. Alegrem-se em Cristo Jesus. Alegre-se em Cristo Jesus. E então, certamente, vamos experimentar a quarta palavra, que é a moderação. Verso 5 diz assim: seja a vossa bondade conhecida, o Senhor está perto.
A palavra moderação é uma palavra difícil de ser traduzida. E ela tem a ver com o controle do temperamento, domínio próprio. No grego clássico, Aristóteles descreveu como uma pessoa justa. Na realidade, mais do que isso, é uma pessoa melhor do que a própria justiça. É isso, moderação. William Baker, que é um outro estudioso da língua grega, ele diz o seguinte, ele disse que seria uma espécie de uma pessoa que tem direito, competência para aplicar a lei, porém, ao invés de aplicar as leis e exercer a sua autoridade, ele introduz algo precioso, que é a misericórdia. A misericórdia. É tempo de exercermos moderação. É tempo de sermos moderados em tudo que fizermos. E exercermos misericórdia para este mundo que está carente de uma ação de graça sobre suas vidas. Então, moderação seria a qualidade daquele homem que sabe que as leis não devem ocupar a última palavra. Isso é moderação. E aí a gente lembra de uma passagem bíblica, e vocês conhecem bem, que está lá em João 8. Lembram-se da mulher adúltera? Pois bem, ela estava numa situação de ser julgada pela lei. E os homens que estavam ali colocaram ela diante daquele que tinha o direito, que tinha a competência e que tinha a autoridade para julgá-la diante dos seus atos. Porém, Jesus, ele escolheu exercer a misericórdia. Que coisa maravilhosa, irmãos. Que lição preciosa para nós. Quando nós, ao invés de julgarmos, condenarmos, ao invés de nos colocar num lugar que não nos pertence, nós escolhemos a boa postura da moderação, exemplificada pelo próprio Mestre Jesus, nós alcançamos o coração de pessoas. Nós tocamos no mais íntimo de suas vidas, como aquela mulher foi tocada. Aquela mulher sabia o que ela merecia, no entanto, ela foi surpreendida por um ato de moderação, um ato de misericórdia pela parte do Senhor Jesus. O nosso mundo, ele precisa com que a igreja exerça misericórdia para com as pessoas neste tempo. Nós precisamos ser misericordiosos para com aqueles que estão à nossa volta. Este mesmo texto, em uma outra versão, ele diz assim, que todo mundo veja que vocês são generosos e amáveis em tudo quanto fazem. Lembrem-se que o Senhor virá em breve. E agora eu quero explorar um pouco mais este verso. Essa palavra, então, traduzida, que é na versão Almeida, ela traz a seguinte ideia. A palavra moderação pode também ser traduzida por útil, justo, razoável, afável, gentil, paciente. Olha quantas coisas maravilhosas, entre outras. E depois de fazer esse estudo mais profundo, nós podemos chegar à conclusão de que é uma espécie de equilíbrio. Sim, pois segundo o dicionário, equilíbrio significa autodomínio, autocontrole, prudência, comedimento. A consequência dessa proximidade de Deus traz grande calma à tempestade e rebuliço da vida. Então, quando nós entendemos que o Senhor está perto, quando nós entendemos que devemos exercer misericórdia para com aqueles que estão próximos de nós, nós somos contemplados com o agir de Deus em nossas vidas.
E é isso que eu gostaria de frisar neste último momento, já concluindo a minha palavra nesta noite. Seja a amabilidade ou bondade de vocês, de cada um de nós, da Igreja do Senhor, conhecida por todos, porque perto está o Senhor. Perto está o Senhor. A minha esposa, Carla, ela viveu uma experiência muito interessante. Eu registrei ela aqui para não me esquecer. Ela, certa ocasião, em uma reunião da igreja que nós pastoreávamos lá em Laranjal do Jari, estavam ali reunidos alguns adultos, jovens, adolescentes, crianças, todos juntos ali naquela confraternização gostosa. E aí, de repente, surge uma mãozinha assim, agarrando, abraçando as pernas dela, e então ela olha para a mãe da criança que estava ali próximo e dá um sorriso meio que silencioso e ficou calada, não falou nada. Mas quando a menina percebeu que não era a sua mãe, ela soltou rapidamente e olhou desesperadamente procurando aonde estava a sua mãe. E aí, então, aliviada, se achegou próximo de sua mãezinha e a abraçou. E quais são as lições que nós podemos tirar desta simples história corriqueira do dia a dia? Não há coisa mais desesperadora para uma criança do que se sentir perdida sem a presença do pai ou da mãe. Por mais que ela encontre outros adultos fortes e que até mesmo pareçam com os seus pais, não a satisfará. Só se sentirá segura quando estiver perto de seus pais. E agora, então, eu queria abrir um pequeno parêntese e sugerir algo para você, para o seu uso, para o nosso uso no desenrolar dos nossos dias em meio a essa trajetória na pandemia. Sempre que te ocorrer alguma preocupação ou algum problema que quiser sufocar e roubar as suas forças, eu queria que você pudesse fazer o seguinte exercício. Fale, recite, cite qual é a sua preocupação, o seu problema e complete da seguinte maneira: mas perto está o Senhor. Exemplo: não vou ter dinheiro para pagar a mensalidade amanhã, mas perto está o Senhor. Está insustentável esta situação que estamos vivendo hoje, mas perto está o Senhor. Perto, irmãos, perto e não distante, porque a graça nos proporcionou isto. A graça de Deus nos alcançou, alcançou você, alcançou a mim. Perto está o Senhor. Perto, porque em breve Ele virá nos buscar. Qual o peso desta situação se perto está o Senhor? O fato de que Ele vai voltar e que iremos prestar contas deveria pesar para nós. Então a paz que excede todo entendimento abundantemente em nossas vidas, se estivermos firmes no Senhor, se estivermos harmoniosos com os nossos irmãos, os nossos relacionamentos sociais e em família, se nos alegrarmos no Senhor, se formos moderados, bondosos, misericordiosos em nossas atitudes, e se de fato estivermos com os nossos olhos fixos no Senhor, aquele que deixou-nos a paz que excede todo entendimento. Queridos irmãos, eu queria encorajá-los a, neste tempo, como igreja, manifestarmos esta paz ao mundo que está carente de paz, ao mundo mergulhado no caos do medo, da preocupação. Que esta paz que vem de Jesus
que é produto do Espírito do Senhor em nós, possa ser contagiante em todo o contexto que nós estivermos. Hoje, dentro de nossas casas, amanhã, na faculdade, na escola, no trabalho, na comunhão da igreja. Que esta paz seja uma paz que excede todo o entendimento. Que o mundo possa olhar para a sua igreja e enxergar em nós o que eles buscam. A paz em meio à guerra que estamos vivendo. Esta guerra que já tem ceifado tantas vidas, mas que já está vencida pelo nosso Deus. Que possamos ter uma excelente semana e guardarmos esta verdade em nossos corações. O mundo precisa de paz. Nós temos Jesus. Ele é a nossa paz. Que possamos transformar o mundo, levando Jesus, a sua alegria, a sua paz, a todos que necessitam neste tempo. Amém?